Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News para trazer para vocês as melhores mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para esse bate-papo aqui descontraído, mas que passa pelos temas de relevância, traz aqui sempre gestores de fundos, traz aqui empreendedores, executivos de grandes empresas, para esse bate-papo que permeia tanto os assuntos diretos relacionados a investimentos, quanto aqueles que fazem ali esse mercado girar. E para bater um papo com vocês hoje, nós temos aqui o gestor de renda variável da Asset, do Daicoval, conversando aqui conosco sobre as perspectivas sobre renda variável, fundos de ações, multimercados, com Anand Kishore. Anand, prazer tê-lo aqui conosco, é um prazer tê-lo aqui no Você com Dinheiro. Bom, prazer é todo meu, Felipe. Prazer aí estar falando com vocês da BMC. Espero que eu possa ajudar aí vocês um pouco nessa questão de investimentos, renda variável. Muito obrigado. A gente tem aqui no programa, né, uma tradição que é muito importante aqui para a nossa audiência, é a tradição de trazer algumas perguntas difíceis. Então, para começar, que você é gestor de renda variável e tem ali o coração bem preparado, Bolsa no Brasil está barata? Olha, eu acho que sim, tá? Então, a gente olha, para dizer que está barata ou não, a gente tem que olhar alguma métrica, né, de investimento, algum valuation. E hoje a gente olha muito a métrica de preço-lucro da Bolsa. Então, quando eu vejo o preço-lucro da Bolsa, hoje, olhando para 2024, 2023 já está acabando, eu vejo um preço-lucro da Bolsa entre 7,5 vezes e 8 vezes preço-lucro para 2024, tá? E aí, assim, quando eu olho o crescimento de lucro para a Bolsa para 2024, eu vejo um crescimento de lucro positivo, tá? Então, eu vejo em torno de 10 a 12% de crescimento de lucro para 2024. Esse crescimento de lucro de 12%, ele vem da onde? Ele vem basicamente das empresas ligadas à economia doméstica, onde eu acho que deve crescer em torno de 15%. Diferente desse ano de 2023, que foi um ano difícil para as empresas de economia doméstica, por conta dos juros muito altos. E para o ano que vem, com os juros começando a cair, a gente observa que talvez tenha um crescimento de lucro positivo para essas empresas, vindo do custo de dívida que cai, então as despesas financeiras são menores, então isso aumenta o crescimento de lucro. E também, como os juros menor, o crédito fica mais barato e as pessoas talvez retomem as suas compras, gastar e etc. E isso pode ser que estimule a demanda de novo para as empresas ligadas mais à economia doméstica. E as empresas de commodities, né, que é a Bolsa, o Ibovespa, basicamente a gente fala, né, quase que meio a meio em empresas de commodities e empresas de economia doméstica. E as empresas de commodities a gente já vê um crescimento de lucro mais estável, perto de zero, entre 0% e 5%. Tá? Diferente desse ano, que foi um crescimento negativo de lucro para as empresas de commodities, porque a gente veio de preços de commodities muito altos do ano passado, esse ano arrefeceu, e isso foi um dos motivos pelo qual a inflação do mundo e do Brasil também arrefeceu esse ano, por conta de que as commodities deram uma queda, né, esse ano. Então, o crescimento de lucro desse ano das empresas de commodities deve ser negativo em torno, sei lá, de 40% negativo. E para o ano que vem já deve ser um pouco mais estável. Então, nessa sua pergunta, a Bolsa está barata? Eu acho que sim, está barata. E, claro, a gente tem uma série de eventos que a gente tem que ir monitorando para ver se essa Bolsa vai continuar barata ou ela vai se apreciar, né? E sobre esses eventos, você beliscou o assunto de inflação. Inflação está diretamente relacionada com a única ferramenta, a chave de fenda que os bancos centrais têm para segurar essa inflação, que é a taxa de juros. Diante do que está se desenhando em termos de cenário de taxa de juros globais, a gente tem espaço para continuar reduzindo a taxa de juros aqui no Brasil, como está precificado na curva? Acho que sim. A gente aqui no Daicoval Asset, a gente tem uma projeção de juros Selic por ano que vem, 2024, chegando a 9%. Tá? A gente vê a inflação desacelerando, já desacelerou bastante. A gente vê uma inflação em torno de 3,5% para o ano que vem. Então, assim, a gente acredita que existe sim uma probabilidade grande dos juros vir para um patamar de 9% ano que vem. Tá? Isso
Lá no fim do ano, para fechar 2024. Fechar 2024, sim. A gente acredita que pode chegar perto de 9%. E o que vocês têm visto, por exemplo, a gente está discutindo hoje arcabouço fiscal e como o que foi lançado pelo governo está se efetivando e convergindo para buscar esse alvo de superávit primário, né? Vocês acreditam que a forma como o processo está caminhando vai ser benéfico para a Bolsa? Olha, nosso número de meta de fiscal para o ano que vem é negativo, tá? A gente acha que o governo não atinge o equilíbrio fiscal. A gente acredita que vai ser alguma coisa perto de menos 0,7%, tá? Isso está mais ou menos em linha com focos, com que estão as projeções aí dos economistas do Banco Central. Acho que, na nossa opinião, o importante claro que se entregar um superávit ou uma meta zerada é muito melhor do que uma meta negativa. Mas eu acho que assim, o mercado hoje ainda está muito cético se o governo vai conseguir entregar uma meta 0-0 ou positiva. Mas o que acho que vai ser importante para o mercado é o caminho. Como o governo vai agir para tentar atingir essas metas. Então, acho que se o governo mostrar que ele está buscando achar receitas extraordinárias, tentando cortar gasto, acho que esse lado é um pouco acho que menos provável, porque esse é um governo que tem uma característica mais de querer crescer receita do que cortar despesa. Mas, assim, se essa questão das arrecadações extraordinárias que o governo está tentando fechar, né, os gaps de benefícios fiscais que hoje tem na economia, se ele conseguir fechar, né, tem o CARF, subvenção do ICMS, tem a questão de JCP, tem a taxação dos fundos offshore, enfim, tem uma série, né, de iniciativas que o governo está tentando buscar para fechar esse gap fiscal. Se ele continuar buscando isso daí e mostrar que está no caminho, eu acho que o mercado não vai estressar nesse sentido e talvez dê o benefício da dúvida para os ativos de risco, para os ativos de riscos melhorarem. Tá? Então, essa é a nossa opinião, assim, que o importante é como o governo vai tentar alcançar isso. Ele não pode jogar a toalha, entendeu? A gente viu uma discussão recentemente de que, eventualmente, o governo poderia tentar mudar a meta, porque talvez não vá atingir a meta de superávit ou de neutralidade, né? Eu acho que isso é ruim. Acho que o governo tem que manter a crença de que a gente vai tentar atingir aquela meta, e tentar buscar isso, entendeu? Acho que nessa linha, acho que o governo tem que manter a linha de buscar. Se vai conseguir, claro, contanto que não seja um déficit fiscal de -2, -3, aí acho que a história muda, mas acho que o governo mostrando disciplina de que estamos tentando, eu acho que isso não vai atrapalhar muito os mercados, principalmente os ativos de risco. Quando a gente olha para o mercado de bolsa brasileira, 70%, 80% do Ibovespa futuro é determinado por fluxo estrangeiro. E em toda essa história de como a gente está olhando Brasil, como vocês monitoram e o que vocês têm visto em termos de percepção estrangeira para o mercado local, em termos de a gente eventualmente melhorar o nosso rating? Dá para pensar em voltar a ser o Brasil Investment Grade que a gente foi por um curto período de tempo? Acho que essa é uma boa pergunta. Acho que a gente teve esse início de ano, né? Se eu não me engano, início de ano não, agora em julho, agosto, a gente teve algumas agências de rating já melhorando o rating do Brasil, né? Então dando um outlook positivo, até subindo um pouco o rating. E isso mostra um pouco que, assim, acho que esse novo governo tem mostrado uma intenção de manter as contas controladas, né, as contas fiscais controladas, e com algumas reformas importantes, né? Então a gente está falando de uma reforma tributária, que pode ser que aconteça até o final desse ano. A gente está falando desse arcabouço fiscal, que no início foi uma proposta que o mercado ficou um pouco cético, mas acho que o Congresso ajudou a melhorar esse arcabouço fiscal em termos de governança, fiscalização, e isso animou os mercados. Então, assim, eu acho que se isso tudo caminhar, eu acho que existe uma chance daqui, talvez 2 anos,
se a gente tiver uma estabilidade da dívida PIB não subir muito rápido, acho que a gente tem uma grande chance de, eventualmente, ter um upgrade para o Brasil, a gente virar investment grade de novo. A gente fez um estudo sobre, que a gente olhou lá no passado, né, entre 2000 e... agora, eu estou tentando puxar a data, mas acho que entre 2007 e 2015 foi o período que o Brasil ficou investment grade. E nesse período, a gente tem um indicador que é o CDS Brasil, que é o Risco Brasil. Ele chegou a bater 100 bips, né, 100 basis points acima da Treasury americana. Hoje, o CDS Brasil de 10 anos está na faixa de 260 bips. Então, se a gente acreditar que a gente tem essa trajetória de eventualmente chegar num cenário de investment grade, o CDS Brasil poderia cair pelo menos 150 bips. Existe uma conta de padeiro que cada 100 bips de queda do risco Brasil, a Bolsa pode apreciar 10%. Então, só por queda de risco Brasil, a gente poderia ter 15% a mais de potencial de valorização da Bolsa. Fora isso, como é que estava negociando a Bolsa brasileira em termos de preço-lucro naquele período? A gente fez uma conta que, na média, a Bolsa tradou ali entre 11 e 12 vezes preço-lucro. Comentei para você que hoje a Bolsa nossa está negociando a 8 vezes preço-lucro. Então, se a gente caminhar para 12 vezes, né, a gente está falando aí de 50% de potencial de apreciação da Bolsa, vindo também de expansão de múltiplo, para a gente precificar também um cenário de investment grade. Então, colocando CDS na conta, colocando expansão de múltiplo para um cenário investment grade, a gente acha que eventualmente pode chegar em 200 mil pontos a Bolsa. Então, assim, é um número, hoje, né, a Bolsa a gente está falando em 115 mil pontos, está negociando entre 114, 120, já faz 3, 4 meses, parece que é um número, né, do além, muito forte, mas eventualmente pode acontecer, mas não é um negócio que acontece do dia para a noite, é um processo, são, né, step by step, né, então assim, passo a passo, o governo entregando controle fiscal, inflação controlada, uma reforma tributária, enfim, crescimento. Então, acho que se isso acontecer, pode ser que daqui 2 anos a gente vire investment grade e a gente esteja nesse patamar. Então, é uma coisa que pode acontecer. Eu lembro de quando tinha toda a expectativa para a festa do Ibovespa a 100 mil pontos, né? Infelizmente, a gente teve que comemorar essa festa às avessas depois, né? Porque ela voltou para baixo de 100 mil pontos de novo. E a gente está, de fato, há muito tempo patinando nessa zona de 115, 120 mil pontos. Isso é curioso porque aconteceu por vários fatores, né? Você poderia comentar um pouquinho para a gente sobre a leitura de vocês justamente desse período de Bolsa andando de lado? O que foi construindo esse cenário para a gente chegar hoje? E como vocês acreditam que esse cenário vai se romper para a gente voltar a ver Bolsa andando para frente? Sim. Então, assim, esse patamar de 115 com 120 ou 114 com 121, né, mínima e máxima, né, a Bolsa está nesse range já pelo menos desde junho, julho, né, então a gente tem aí alguns meses que a Bolsa está patinando. Mas a gente não pode esquecer que antes disso, em abril, maio, a Bolsa ela estava perto de 100 mil pontos. E aí foram acontecendo várias coisas positivas nesse caminho, né? Então teve a proposta de arcabouço fiscal vindo do governo, que foi melhorada pelo Congresso. O mercado comemorou. Logo depois teve a questão do Banco Central em maio iniciar o seu processo de queda de juros, que também ajudou a Bolsa a sair dos 100 mil para os 115, 120. E aí depois a gente teve, surpreendentemente, o Congresso aprovando a proposta de reforma tributária, o que também gerou muito ânimo, e aí isso respondeu, né, a Bolsa sair dos 100 para 115, 120 mil. E desde então, a Bolsa travou nesses 115, 120 mil pontos por conta dessa questão de arrecadação extraordinária que o governo precisa fazer para fechar as contas públicas. Então isso daqui está gerando muita incerteza, principalmente na parte de Bolsa, porque se o governo precisar arrecadar mais, ele vai tirar de alguém. Então ele vai tirar de nós, pessoas físicas, ou vai tirar das empresas, né?
E muito dessa arrecadação está vindo de redução de benefícios fiscais. Então, você tem essa questão da subvenção do ICMS, tem a questão de mudar o programa de JCP para reduzir o benefício fiscal das empresas na questão de JCP, tem a questão de taxação de fundos offshore, então tem a questão do CARF, né? A gente vê que as empresas têm um passivo no CARF muito grande, né? A gente viu aí essa semana a Petrobras perdendo, né, no CARF um litígio de 6,5 bi de reais. Claro que ela vai poder recorrer, mas assim, só na Petrobras existe um litígio de 50 bilhões de reais do CARF. Então, o que acontece? O mercado está, principalmente o mercado de equity, de ações, está preocupado qual o tamanho dessa perda que pode acontecer no lucro das empresas. Então, por isso que o mercado travou. O mercado de renda variável travou nesses últimos meses, muito por conta disso. A gente não sabe exatamente aonde isso vai parar, né? Então, qual o tamanho do buraco? A gente fez uma conta no banco, na Asset, a gente pegou e fomos calcular qual que é a alíquota efetiva de imposto de renda das empresas que compõem o Ibovespa. Nas nossas contas, a alíquota efetiva de imposto de renda das empresas que compõem o Ibovespa é, na média, alguma coisa em torno de 22%. A alíquota de imposto de renda cheia, hoje, é 34%. Então, essa diferença de 34 para 22 vem muito desses benefícios fiscais que o governo quer tirar. Então, assim, aí a gente fez um cenário de estresse. Tá bom, qual é o pior cenário? Todas as empresas, em vez de pagar 22, pagar 34. Então, a gente está falando de 12 pontos percentuais a mais de pagamento de impostos. E 12 pontos percentuais a mais quer dizer que o lucro das empresas, a grosso modo, né, fazendo uma conta linear de padeiro, é que, na média, o lucro da Bolsa deveria cair 12 pontos percentuais. Então, quando a gente faz essa conta, eu te falei que o preço-lucro da Bolsa hoje está entre 7,5 vezes e 8 vezes. Coloca aí 12% de piora nesse crescimento de lucro. Esse múltiplo vai para alguma coisa perto de 8,8, 9 vezes. O que é muito barato ainda a Bolsa. A média histórica da Bolsa dos últimos 15 anos de preço-lucro é alguma coisa em torno de 11 vezes. Então ainda está negociando pelo menos 20 e poucos por cento abaixo da média. E com uma perspectiva positiva de uma reforma tributária. A gente não está falando de um país que estagnou, que a gente está tendo problemas e que o juros está começando a cair de novo. Então, assim, na minha opinião, assim, essa questão assim, do mercado sair desse range de 115, 120 passa por ficar claro quanto vai ser o tamanho da perda desses benefícios fiscais. E o ponto é que, no pior cenário, a Bolsa ainda está barata, entendeu? Então, assim, colocando um cenário de que vai pagar a alíquota cheia de 34%, o múltiplo sobe de 8 vezes para 9 vezes, que ainda é um múltiplo aceitável, é um número barato para a Bolsa. Então, o que eu quero dizer aqui, a Bolsa já está priscando muita coisa ruim, vindo dessa questão de arrecadação fiscal. Então, e para sair desse range, né? Eu acho que assim, o governo vai ter que resolver essa questão de arrecadação até o final do ano, porque ele precisa virar com o orçamento de 2024 já sabendo o que ele vai conseguir arrecadar mais. Então, acho que a gente vai ficar nesse range até o final do ano e a partir do começo do ano que vem já vai estar claro qual é o tamanho do buraco das empresas e eu acho que isso daí vai criar um momento positivo para a Bolsa, dessa questão da arrecadação estar saindo, ficar claro de quanto é o tamanho do buraco e aí o mercado passa a olhar outras variáveis para frente. Então, claro, essa é uma das variáveis que fez o mercado ficar numa lateral, né? Então, assim, a gente tem aí, nesses últimos meses, várias coisas acontecendo, a gente teve preocupação com a China, desaceleração da China, então isso também contribuiu para a Bolsa não sair desse range. A gente sabe que uma parte expressiva do Ibovespa é linkada a commodities, então se uma China desacelera, isso atrapalha o nosso Ibovespa, então esse foi um outro motivo pelo qual o Ibovespa ficou lateralizado. Tem também a questão da discussão agora, recentemente, da taxa de juros americana, que desde o final de julho até agora, a taxa de juros de 10 anos americana subiu quase 100 bips, né?
E isso atrapalha o mundo inteiro, né? Não só o Ibovespa, né? É a taxa de desconto do mundo subindo. Então, essa é uma questão, já a gente na Daicoval Asset tem um pouco mais de dúvida aonde vai se equilibrar essa taxa de juros americana. Então, existe muita discussão, né, do fiscal americano, tem muita discussão em relação à questão dos leilões do Tesouro americano, que estão atrapalhando essa questão do equilíbrio da taxa de juros americana, tem a questão da inflação. O Fed, na sua última reunião, ele subiu os DOTs, né, as projeções que eles esperavam para a taxa de juros americana nos próximos meses, subiu, então isso também atrapalhou, o mercado ficou mais preocupado. Então existe essa dúvida de qual vai ser o nível da taxa de juros americana, se ela vai ser mais alta ou não, e por quanto tempo ela vai ficar alta. Então essa é a principal dúvida. Então isso também é um outro fator que está fazendo com que a Bolsa fique lateralizada. E claro, agora esse último final de semana, a gente teve essa questão do conflito no Oriente Médio entre Israel e Hamas, que isso também é uma questão que vai ter que ser avaliada nas próximas semanas, meses, de como isso vai se desencadear, se isso pode criar uma crise geopolítica maior a ponto do petróleo subir muito mais, né? Existem estudos que, se eventualmente Israel atacar o Irã é 3 a 5% da produção de petróleo do mundo. Então, se eventualmente tiver esse embate contra o Irã, o petróleo, existem estudos aí de consultorias falando que o petróleo pode bater $150, né? Hoje está em torno de 90, 80 e poucos, né? Deu uma caída, mas é um número expressivo, né? Daí a pergunta que todo mundo se faz é: esse petróleo vai para 150, para onde vai a inflação no mundo? E aí a gente entra num círculo talvez vicioso, né? Então, acho que isso explica um pouco a lateralização da Bolsa brasileira, e eu acho que os triggers são esses: acalmar. A China parece que está acalmando, parece que o governo chinês está atuando de uma maneira para não ter uma crise de crédito desordenada lá. Então parece que isso está acalmando, mas também tem que observar, a China é um país de difícil leitura, porque os dados que são divulgados não são sempre confiáveis, né? Às vezes eles também param de divulgar os indicadores, então é um negócio que você tem que ficar acompanhando constantemente para ver se isso acalmou mesmo. E acho que a outra discussão é essa questão dos juros americanos, onde vai... O principal ponto, acho que hoje, que está preocupando muito os mercados é aonde é o ponto de equilíbrio dos juros americanos. É que uma taxa de juros alta piora a situação piora a própria situação fiscal, né? É um motor que faz com que a curva de dívida cresça mais rapidamente. Então, se os Estados Unidos hoje já sofrem pressão dos bondholders para segurar a taxa de juros altas, porque senão eles não vão ser financiados, se você tem essa taxa de juros mais alta para atender os bondholders, você aumenta a dívida, então você precisa de mais credores. E essa engrenagem começa a superaquecer, como você está naquela locomotiva que você vai jogando carvão para ela continuar andando, só que ela começa a superaquecer e aí começa a patinar, né? E dá para ter uma perspectiva de acomodação dessa curva para a gente poder voltar aos outros fundamentos e olhar os mercados com mais parcimônia, ou deve levar mais um tempinho até a gente respirar desse cenário de juros americanos? Olha, como eu te falei, assim, essa é uma pergunta super difícil de responder hoje. A gente mesmo da Daicoval Asset, a gente não tem uma resposta convicta de onde vai se equilibrar essa curva de juros americana. O que a gente vê hoje na curva de juros futura americana, que precifica uma certa queda já dos juros a partir do segundo semestre do ano que vem. A nossa opinião é que isso não vai acontecer, a gente acha que os juros vai ficar mais alto por mais tempo, e talvez nem no segundo semestre a gente tenha uma queda de juros americana. Mas a curva futura, precificava uma queda já começando antes, e ela vem postergando. E é por isso que os mercados estressaram, por isso que a curva de juros americana estressou. A gente tem uma opinião de que acho que ainda vai ser não tão simples para o Fed começar a derrubar juros a partir do segundo semestre.
E por quê? Porque a gente está vendo uma atividade muito aquecida nos Estados Unidos. A gente viu esse último dado de mercado de trabalho, de criação de vagas, o payroll, assim, era esperado 180 mil, veio 330 mil, um número assim muito, muito acima do que o esperado. Então, assim, essa questão da atividade americana, ainda muito aquecida, nos leva a uma certa preocupação se a inflação americana vai continuar cedendo. Já desacelerou muito, né? Tá num patamar aí de 3,5, 3, um pouquinho aí nessa faixa, mas a gente tem uma dúvida da inflação de serviço americana. Se esse mercado de trabalho continuar aquecido, a inflação de serviço talvez pare de melhorar. E aí o Fed vai ter que atuar de alguma maneira mais hawk, né? De uma maneira que talvez os juros vai ter que subir e ficar por mais tempo do que todo mundo imagina. Então, assim, essa é uma pergunta de $1 bilhão, é muito mais, mas ainda a gente não tem assim, subsídios de dados econômicos para dizer, olha, o ponto de equilíbrio é esse. Na minha opinião, tá? Eu acho que assim, o Fed fala que a inflação americana deveria ser em torno de 2% de equilíbrio. Eu acho que já não é. Eu acho que é mais alto. O ponto de equilíbrio da inflação americana sei lá, 3%. Por vários motivos, motivos demográficos, né, motivos dessa cadeia de mudança de energia limpa, a desglobalização. Então a gente tem uma série de movimentos acontecendo no mundo que acho que a inflação vai ser mais alta no mundo inteiro. Então, estruturalmente. Então eu acho que essa inflação que o Fed fala em 2%, eu acho que é mais alta, 3%. Os juros real americano de equilíbrio, o Fed fala em 0,5%. É o que você falou, o fiscal americano desequilibrado e pode entrar num círculo vicioso, talvez esse 0,5% seja mais. Então, assim, aqui a gente tem várias dúvidas, a gente ainda não tem subsídio para responder exatamente onde tudo isso vai parar. Então, é um ponto super importante dentro desse quebra-cabeça todo, de conseguir prescar os ativos bem, entender aonde vai ser o ponto de equilíbrio da taxa de juros americana. Então, eu vou trocar um pouquinho o formato da pergunta. Quanto do nosso crescimento de bolsa está travado, está vinculado à taxa de juros? A taxa de juros americana? A taxa de juros brasileira, né? Mas o problema é que a taxa de juros brasileira vai responder à americana. Sim, né? sim. Não, acho que assim um cordão umbilical, né? Assim, a bolsa está super plugada com o nível de juros tanto no Brasil quanto no mundo. Então, assim, quando a gente fala em fazer um valuation de uma ação do Ibovespa, a gente fala em duas coisas muito importantes: crescimento de lucro e taxa de desconto. E taxa de desconto é juros, né? Então, assim, se os juros é mais alto no mundo, a taxa de desconto vai ser mais alta e, por consequência, o preço dos ativos de risco cai, né? Então, a bolsa cai. Então, assim, essa questão da taxa de juros é diretamente linkada ao valor presente do fluxo de caixa das companhias. Então, é super importante. Então, assim, conseguir acertar onde vai ser o nível de equilíbrio de tudo isso, a gente vai conseguir ter um parâmetro da onde a bolsa vai se equilibrar também. E aí é muito uma questão, talvez seja mais uma questão de timing, de quando esses ciclos acontecem, do que se vão acontecer. Então, aí vem o alvo da bolsa continua ali, a gente estava falando dos 200 mil pontos, não é uma questão se vai ser 150, 250, a questão é quanto a gente anda esse 200, mais para frente ou mais para trás, conforme esse cenário vai se encaixando. Sim. Uma coisa que para ficar claro, assim, esse número de 200 mil que eu falei aqui é o cenário investment grade, que não é o nosso cenário base ainda, tá? Então, assim, a gente acredita que a gente fez um exercício, né, de, assim, um cenário otimista, se tudo der certo, aonde a bolsa pode parar, né? Então, dado que a gente veio de um otimismo nos últimos meses, né, há 3, 4 meses atrás, quando teve o upgrade das agências de rating, aprovou a reforma e a bolsa está indo, agora a bolsa, né, vai andar. E andou, saiu de 100 mil para 120 mil pontos.
Mas o nosso cenário base não é esse de 200 mil pontos, mas a gente fez um exercício para entender se isso é factível de acontecer, em que cenário acontece isso. O nosso cenário base hoje é uma bolsa podendo fechar próximo de 130 mil pontos esse ano e 140 mil pontos ano que vem. Esse é o nosso cenário base de projeção de Ibovespa, fechamento desse ano e fechamento do ano que vem, 2024. Maravilha. Estamos aqui batendo um papo sobre renda variável, sobre gestão de fundos de ações, gestão de fundos multimercados, sempre cumprindo aqui a missão do programa de trazer para você, investidor, profissional de mercado e telespectador aqui da BMC News, as melhores cabeças do mercado para esse bate-papo, para você formar sua própria informação, sua própria opinião. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos no ar com o segundo bloco aqui do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com Anand Kishore, da Daicoval Asset, gestor de renda variável, sobre bolsa, sobre o cenário que fez a bolsa andar de lado, o que pode fazê-la destravar aí para os próximos anos, e o que a gente tem que observar de cenário macro, o que a gente tem que observar cenário de juros, mas também a gente falou um pouco das complicações no bloco anterior, Anand. Vamos falar um pouco de soluções agora, né? Então, desenhado esse cenário, que a gente precisa acompanhar, o que a gente precisa olhar, quais são os setores que vão andar mais rápido, que vão destravar? A gente já tinha comentado sobre consumo doméstico, sobre commodities. Vamos falar um pouquinho de setor. O que tem de coisa boa por vir e quais são as expectativas mais positivas para os setores da nossa bolsa? Legal. Bom, a gente tem como cenário, plano de fundo, essa questão dos juros caindo. Tá? Como eu falei, a gente acha que o juros Selic vai para 9 em 2024. A gente até acha que em 2024 existe uma chance de ir para um pouco mais baixo, 8,5. Então a gente tem o pano de fundo, um juros menor, uma inflação mais controlada aqui no Brasil. E claro que a gente tem que torcer também para que o cenário externo, a gente discutiu muito taxa de juros americana, que ela fique num patamar aceitável, né, em torno de 5, 5,5, acho que se for esse patamar, ok. E também a questão da China, que a gente não tenha uma saída desordenada da questão de endividamento, reestruturação de crédito na China. Então, acho que se a gente acredita que o cenário global
não é um cenário de ruptura, né, de downsides muito grandes, a gente acredita aqui que a questão fiscal vai se resolver, a gente não vai ter uma explosão fiscal. A gente acredita que a reforma tributária vai gerar PIB potencial também nos próximos 10 a 20 anos. Então, colocando isso tudo como pano de fundo, a gente acredita que a gente precisa estar investido mais nos setores sensíveis à queda de juros. Setores que tenham, né, a gente fala no nosso jargão, long duration. Então, assim, nesse sentido, a gente gosta do setor de consumo, a gente gosta, hoje, um papel que está, na nossa opinião, muito, muito descontado, Lojas Renner. Então, esse papel vem sofrendo bastante nos últimos meses. Acho que tem várias preocupações do mercado em relação à Lojas Renner. Tem toda essa questão da arrecadação, que ela pode ser afetada pela questão de perda de benefícios da subvenção do ICMS. Então, esse é um item que pode atrapalhar ela. Tem a questão da perda de JCP, do benefício de JCP, também é uma empresa que paga muito JCP. Tem toda a questão, também agora saindo um pouco dessa questão mais macro que afetou ela, que é essa questão tributária, mas tem a questão também do que está acontecendo dentro do setor dela, né? Então, a gente está vendo algumas empresas online chinesas, tipo a Shein, crescendo muito market share, e com benefício fiscal da questão de imposto de importação, que é um jogo, vamos dizer assim, desleal em termos de concorrência de uma empresa que, né, não está pagando imposto de importação naqueles produtos abaixo de $50, e isso gera uma concorrência desleal com os produtos da Lojas Renner. Então tem essa questão da Shein. Então, colocando isso tudo posto, né, o mercado ficou muito preocupado com todas essas questões. Então, vários moving parts acontecendo ao mesmo tempo. Teve, por exemplo, questão também, saiu uma notícia da H&M de vir para o Brasil, né, também abrir lojas aqui, um concorrente a mais. Isso é uma concorrência a mais, é uma preocupação que gera também para os investidores. Então, tudo isso posto, o papel saiu ali de, sei lá, no melhor momento, nesse curto espaço de tempo, numa faixa de 20 e poucos reais, se não me engano, R$22, e hoje o papel está aí em 12, 13 reais. Então, assim, foi uma desvalorização muito abrupta, muito rápida, num espaço de tempo muito curto. A gente acha que esse papel hoje, nessa faixa de 12, 13 reais, tem muita margem de segurança para levar muito desaforo ruim. Então, a gente também, nesse papel, a gente fez alguns cenários de estresse, fazendo um estresse de alíquota de imposto de renda cheia para essa companhia. Fizemos um cenário que a receita cresce menos porque o market share da Shein cresce e ela perde market share. Fizemos também um cenário de que a margem EBITDA dessa companhia se deteriora por conta dessa concorrência maior vindo. Então, assim, fizemos um cenário de estresse. Na nossa opinião, esse papel vale, a gente chama do bear case, né, no cenário urso, cenário pessimista, R$13. Então, o papel já está aqui, precificando 12, 13 reais, é o preço do mercado hoje. Então, o mercado, na nossa opinião, veio para o cenário bear. E a gente acha que não vai acontecer o cenário bear. A gente acha que a alíquota de imposto de renda da Lojas Renner não vai ser 34%, não vai ser a alíquota cheia, também não vai ser a alíquota efetiva que ela paga hoje, vai ser alguma coisa no meio do caminho. Então, por aqui a gente já tem upside nessa modelagem. A gente acredita também que a questão do imposto de importação, o governo vai taxar alguma coisa nos produtos até $50. A gente acha que vai ter uma taxação de em torno de 20%. O que melhora a competitividade da Lojas Renner perante esses concorrentes chineses. Então, assim, e a empresa Lojas Renner é uma empresa de um histórico muito bom. É uma empresa que tem disciplina de capital, é uma empresa pouco endividada, ela tem um histórico de execução muito boa, ela tem um centro de distribuição que está fazendo ramp-up, e a gente acha que isso vai gerar ganhos de produtividade e capital de giro nos próximos anos. Então, assim, a gente acredita que o cenário base é esse, e no nosso cenário base o papel vale alguma coisa em torno de R$20. E hoje o mercado está precificando o cenário pessimista que a gente tem nas nossas modelagens.
Então, a gente acha que tem muita assimetria em Lojas Renner. Se a gente olhar preço-lucro, a empresa está negociando a 10 vezes preço-lucro para 2024, o que é um múltiplo muito, muito abaixo da média histórica dessa companhia. Se a gente comparar com peers também e ver né, ponderar pela qualidade da companhia, é um preço-lucro bastante baixo também. Então, a gente está otimista com Lojas Renner no setor de consumo. A gente gosta dessa companhia nesse cenário de queda de juros. Outro papel que a gente gosta também nesse cenário de queda de juros é Shopping Iguatemi. A gente acha que Shopping Iguatemi é um papel que também está descontado. Tem o Price FFO, que é um outro múltiplo que se usa, né, para precificar essas empresas do setor de shopping center. Está no Price FFO muito baixo, tradando pelo menos com 20% de desconto em relação ao Multiplan, que a gente acha que é um desconto muito grande. É uma empresa resiliente, teoricamente, certo? É uma empresa de shoppings de alta renda, então, mesmo que a economia desacelere um pouco, ela mantém sua receita meio que inelástica, o fluxo, a taxa de ocupação nos shoppings não vai mudar muita coisa num cenário um pouco mais desafiador. Então, a gente gosta de Shopping Iguatemi também. Shopping Iguatemi também é um mercado, olha, como proxy de juros reais, né? Então, de NTNB, a gente vê uma NTNB hoje negociando próximo de 6%, uma NTNB longa. A gente acha que também essa NTNB, esses juros reais vai ceder também, e aí isso também gera upside para Shopping Iguatemi. Então, esse é um outro papel que a gente gosta nesse cenário de queda de juros. Outro papel que a gente gosta também é Eletrobras, no setor de energia elétrica. A gente teve todo esse processo de privatização de Eletrobras, que aconteceu nesse ano de 2023. A gente acha que o papel sofreu muito por esse medo desse governo reestatizar a companhia. A gente acha que isso não vai acontecer. Acho que esse processo de reestatização está muito bem blindado. Foi um processo que foi aprovado pelo Congresso, pelo Senado, pelo TCU. Então, assim, existe um arcabouço que foi bem feito na época para essa privatização. Então, a gente acha que não vai acontecer. Então, o papel está muito descontado por conta disso. Acho que um outro medo que o mercado descontou muito esse papel é que a gente está com um nível de reservatórios de água, né, no Brasil em patamares muito bons, porque a gente teve muita chuva. Então, quando o nível de água dos reservatórios está bastante alto, isso quer dizer que você vai ter oferta de energia abundante. A gente não vai ter problema de escassez de energia no Brasil. E isso faz com que o preço da energia no longo prazo, que é o PLD, caia. E a Eletrobras é uma empresa que tem uma parcela grande, descontratada de energia para o longo prazo. E o mercado descontou muito por esse medo. E a gente acha que isso daqui é uma questão temporária. Esses ciclos de alta e baixa de reservatórios, do clima, é um negócio que vai e vem, talvez fique por algum tempo ainda o preço de energia num patamar baixo, mas a gente acha que o ponto de equilíbrio desse preço de energia é mais alto olhando para frente. Então, quando a gente faz um valuation mais longo, a gente não considera esse preço de energia no patamar de hoje. Porém, o mercado está muito curto-prazista, né? O mercado está muito estressado com questões muito de curto prazo. Lojas Renner foi esse exemplo que eu te falei. Está muito preocupado com essa questão da questão de arrecadação fiscal. Está muito preocupado com o que a Shein vai fazer. A gente acha que isso daqui é temporário, isso daqui se equilibra e quando a gente olha um valuation mais longo, a empresa vai voltar a ser uma empresa rentável e tal. E Eletrobras é a mesma coisa. Então, Eletrobras é um outro papel que a gente gosta também, acha que está muito descontada, tem muito ganho de produtividade para acontecer, tem desinvestimento para acontecer, ela até anunciou um outro desinvestimento ontem. Então, assim, a empresa teve uma mudança de CEO, CFO recentemente na Eletrobras também, que gerou um pouco de turbulência, o mercado ficou preocupado, mas já foram substituídos por pessoas super competentes também, dentro da Eletrobras. E então, assim, a gente acha que o processo de ganho de produtividade, sinergia, desinvestimento vai acontecer e esse papel tá bastante barato. Então, a Eletrobras é um outro papel que a gente gosta bastante
dentro do setor de utilities, que a gente acha que tem muita simetria. Outros setores que a gente está bastante positivo também nessa questão de queda de juros, Localiza. Localiza é um papel que teve uma oferta primária recentemente de 4,5 bi de reais, eles captaram para financiar um crescimento de uma nova vertente de negócio, que é o Localiza Meu, que é a parte de assinatura de carros. A gente acha que a gente não tem dados suficientes para ainda dizer se esse negócio realmente é bom ou não, mas do que a gente conversa com a empresa, a gente enxerga que parece essa questão de assinatura de veículos é um novo negócio que gera, você trava contratos de longo prazo, como se fosse o fleet dentro de Localiza. A Localiza tem hoje 2 grandes negócios, né? Hack, né, que é o aluguel de veículo para pessoa física, Uber, e você tem o aluguel de veículo para as empresas, né, que é o fleet. O fleet é um negócio que você tem contratos mais de médio prazo, que você trava com a empresa que você está prestando serviço de aluguel de carro. Normalmente tem uma margem melhor, numa taxa melhor, taxa de ocupação melhor, então isso é benéfico para a companhia. E o business de assinatura de carro, a gente acredita que é uma coisa muito parecida. A pessoa que não quer ter um carro mais, né, quer estar asset light, né, e precisa de um carro eventualmente por 1 ano, 2 anos, ele vai lá e aluga. Então trava uma taxa de médio prazo por esse aluguel e isso gera uma margem melhor para a companhia também. Então a gente acha que esse é um potencial negócio que pode gerar muito valor para a Localiza nos próximos anos. Ainda é um negócio incipiente, então a gente não tem ainda certeza disso, de como vai ser, mas a gente acredita muito na execução dessa empresa. É uma empresa que tem um histórico muito bom de entrega de resultado. A gente na Daicoval Asset, a gente olha muito a questão de vantagens competitivas. E como é que você mede vantagem competitiva, né? Você mede isso olhando o retorno sobre capital investido contra custo de capital. E a Localiza é uma empresa que todo ano entrega retorno sobre capital investido acima do custo de capital. Então é uma empresa que gera lucro econômico positivo desde sempre. Então, fora que tem uma governança muito boa, então a gente gosta também bastante de Localiza nesses níveis de preço aí, se eu não me engano, R$54, a gente acha muito barato também. Então, eu diria assim, para tentar resumir bastante nessa parte de empresas mais sensíveis a juros, a gente está bastante positivo com essas empresas. A gente gosta também, por exemplo, do setor de bancos. Acho que nesse cenário que os juros começam a cair, né, o cost of funding dos bancos começa a cair, então você tem o custo de um lado dos bancos caindo, por outro lado, acho que você tem uma reprecificação ainda da carteira de crédito com preços melhores, então acho que a margem dos bancos deve melhorar nesse cenário de queda de juros. Tem sempre a questão de inadimplência, esse medo de inadimplência, mas a gente vê já a inadimplência mais estabilizada nos balanços dos bancos. E o principal papel que a gente gosta nesse setor é Itaú. Então a gente acha que Itaú passou muito bem por esses últimos anos nessa desaceleração econômica, a carteira de crédito não deteriorou como os outros bancos grandes, acho que Santander e Bradesco sofreram muito mais que Itaú. Aí a gente continua acreditando que Itaú também está mais bem preparado também contra a concorrência dos bancos fintechs. Então ele conseguiu se adaptar muito mais rápido e de maneira, acho que muito mais eficiente. Acho que tem muito mais ainda por vir, mas acho que esse é um banco que quando a gente olha ele competindo com os bancos fintechs, eu acho que ele está muito preparado. Eu acho que ele não vai perder para os bancos fintechs. Então, eu diria que setor de bancos a gente gosta de Itaú Unibanco. Acho que é isso. Acho que você comentou um ponto sobre investir pela vantagem competitiva, que eu acho muito precioso. A gente, às vezes, se esquece desse pilar. E quando você pensa projeções de longo prazo, foi um ponto do setor sobre Renner. Você pensa projeções de longo prazo, esses micro desvios no fundamento, ok,
mas são desvios em torno de um business as is, desconsidera a capacidade da empresa de ir readequando o seu business ao novo cenário. Então, geralmente, quando você às vezes sai daquela turbulência e olha o macro, a estabilidade é muito maior do que quando você vai fazendo esses pequenos ajustes. E aí vem também a capacidade da própria gestão de gerar as vantagens competitivas. Então, tudo bem, pode ser que vender camisetas básicas já não funcione mais para a Renner porque isso importa da China. Mas, eventualmente, ela não vai ficar lá passiva naquele segmento. Ela vai olhar para o lado e ela vai olhar a parte de casa dela com kamikaze, olha produto de jovem com e assim sucessivamente. Então, essa construção de vantagens competitivas e a própria forma como a empresa recria suas vantagens competitivas para manter aquilo perene é um ponto central em qualquer projeção quando você pensa em investimentos. E aí eu vou emendar isso com a próxima pergunta, que é justamente essa capacidade de ler o ambiente e pensar a próxima vantagem competitiva, que a gente tem tido movimentos muito expressivos para ESG, né? E como a gente foi lendo ESG de formas diferentes no investimento em ações no mundo, e aí pensando indústrias de carro elétrico, petróleo, como essas indústrias foram se organizando no mundo. E aí eu queria passar essa bola para você, que é o que a gente olha em ESG na hora de selecionar ativos aqui no Brasil? Acho que essa é uma pergunta boa. Acho que a questão de ESG, tá, esse processo de analisar uma empresa sob o aspecto de ESG é um negócio ainda muito complexo, tá? Do meu histórico, né, eu estou há 25 anos no mercado, passei pelo HSBC, que foi um banco onde eu tive o start de ter contato com essa questão de políticas de ESG, um banco europeu que já olha essa questão de ESG há muito mais tempo. Então ali eu comecei a ter um pouco mais de ideia de que esse processo de ESG é um processo que veio para ficar, porque o mundo está numa mudança em todos os sentidos, né? Climática, né? Assim, a gente vê desastres naturais, temperaturas subindo, tudo isso acontecendo e assim, a gente como ser humano e as empresas e governos precisam começar a mudar, né, as atitudes de como a gente vai controlar essas coisas. Porque senão, eventualmente, eu não diria que a gente vai deixar de existir, mas a gente vai ter muito mais problemas e a gente já está vendo isso acontecer no mundo, desastres naturais e como isso está afetando a vida das pessoas. Então, sobre esse aspecto, a gente acha que é um ponto que a gente como pessoa, mas como também investidor e forçar o mercado de capitais, as empresas, a começar a olhar isso, a gente colocou isso como uma meta dentro de toda empresa que a gente avalia não só vantagens competitivas, mas o processo de ESG das empresas. E quando eu comecei falando sobre ESG aqui, eu falei que é um processo complexo. Por que ele é complexo ainda? Porque falta informações confiáveis para fazer uma análise eficiente, eficaz. Porque a gente, às vezes, na maior parte das vezes, a gente não tem dados suficientes das empresas. Muitas das empresas ainda não se adaptaram para essa questão de ESG, de como reportar isso. Então, tem essa questão de dados não confiáveis, dados não auditados, dados não comparáveis. Mas é um processo que a gente, dentro da Asset, a gente discute entre a gente, quando a gente vai analisar uma empresa sobre o aspecto de ESG, a gente usa um negócio que chama princípio da materialidade. O que é o princípio da materialidade? Tem a letra E, o S e o G, né? O E de environment, S de social e o G de governança. Para cada uma dessas letras, a gente dá um peso, a gente dá uma materialidade para cada uma dessas letras. E da onde vem esse peso, essa materialidade? Vem de um princípio que vem do SASB, né? O SASB é uma entidade que fez toda uma análise de quais são as principais
O SASB ele fez o seguinte, ele analisou as empresas sob o aspecto de vários setores, e cada setor ele deu um peso de qual é a letra que tem mais relevância para aquela empresa. Então, para ser mais claro, por exemplo, uma empresa de mineração, né? A letra E, o S e o G. Qual é o que tem mais materialidade? Teoricamente, seria o E de meio ambiente, de environment. Então, a gente usa essa matriz SASB, que é uma matriz que analisou milhares de empresas no mundo, e ele determinou um padrão do que é os pesos de materialidade para cada uma dessas letras. Então, a gente usa esse processo dentro do nosso processo de avaliação. A gente dá um peso para cada uma dessas letras, sendo que o G de governança é o que tem o peso fixo para a gente. A parte de governança para a gente tem muita relevância, e ela é 33% do processo de avaliação. E o E e o S é que variam de acordo com a matriz SASB, que a gente olha mundialmente quais são os pesos que deveriam ter mais valor dentro de um determinado setor. Então, por exemplo, eu falei de mineração. Então, provavelmente, o G a gente definiu que é 33%, o E tem mais peso que o S, e aí a gente tem uma somatória desses pesos que dá 100%. Por exemplo, bancos, qual seria a letra que teria mais peso? Seria o social, né? Parte de meio ambiente de bancos é menor, ele tem menos esse risco. Parte social de um banco é muita questão de gênero, muita questão de dados, de confidencialidade dos dados, né? Quantas vezes a gente já não viu ataques hackers em banco, onde eles, né, roubam os dados dos bancos e aí os clientes estão com seus dados expostos. Então, no caso do setor de bancos, a letra S tem mais peso que a letra E. E assim vai. Então, para cada setor tem uma especificidade, sendo que o G para a gente é universal, 33%, e a gente dá peso igual para todos os setores no G. Então, esse processo de ESG é um processo que toda empresa a gente avalia, a gente chega no que a gente chama de ESG Score, e a gente tem empresas aí, a gente hoje cobre em torno de 200 companhias dentro do nosso universo. A gente não conseguiu fazer, claro, uma avaliação das 200 empresas ainda sobre o aspecto de ESG, mas o que a gente percebe é um pouco que algumas empresas se destacam mais e outras menos, mas nenhuma consegue ter uma nota alta. A nossa variação de nota é de 0 a 5. E a gente percebe que nenhuma tem uma nota muito acima de 3. Por quê? Porque é um processo que ainda falta dado, falta informação, então a gente não consegue ter convicção de que essa empresa é realmente muito boa sobre esse aspecto de ESG. Então isso é um primeiro filtro que a gente consegue perceber nesse processo que a gente começou há 1 ano e meio, 2 anos do processo de ESG, que nenhuma empresa tem uma nota alta ainda, porque o mercado de capitais precisa melhorar, como eu falei, as informações precisam ser auditadas, precisam ser mais confiáveis. E no final também, uma coisa que a gente faz, a gente, quando faz a avaliação de uma empresa, a gente faz um cenário base, a gente faz um cenário pessimista e faz um cenário otimista, mas a gente faz também o cenário ESG. Então a gente tem um analista focado somente em ESG hoje na Asset, que ele ajuda os analistas de equity, falando, olha, acho que nesse cenário base, as suas premissas aqui, no cenário ESG, eu mudaria isso, porque a empresa é inovadora nesse aspecto, então ela pode ser que gere inovação e melhora de margem sobre esse aspecto de ESG. Então a gente tenta transformar esse processo de ESG num número de valuation também. Então a gente faz análise de empresa sobre um cenário ESG também. Então, eu diria que é isso. Assim, acho que tem muita coisa para desenvolver no mercado de capitais. A questão de governança hoje, no mundo, mas no Brasil, a gente vê uma deficiência muito grande na questão de deficiência governança. Só a gente pegar o exemplo de Lojas Americanas, um exemplo público que aconteceu no começo desse ano, de uma fraude bilionária, que, vou te falar, dentro do nosso processo de ESG, Lojas Americanas é uma que tomava pau em governança. E eu estou no mercado desde 1997. Lá em 1900 bolinha,
quando a gente ia analisar o balanço de uma empresa, a gente pegava o balanço num jornal. Na época era jornal Gazeta Mercantil. Não existia com dinheiro ainda. Não existia com dinheiro, exatamente. Então, assim, a gente pegava os dados de jornais. E, normalmente, todas as empresas naquela época publicavam na Gazeta Mercantil seus balanços. A Lojas Americanas era uma que não publicava. E a gente foi descobrir o balanço da Lojas Americanas num jornal em Pernambuco, que ela publicava. Então, assim, desde lá, a gente sempre teve um pouco de pé atrás com a questão de disclosure dessa empresa. Então, assim, é uma questão, assim, que essa questão de governança é uma questão super importante. Tudo isso que eu estou falando de Lojas Americanas é público, todo mundo sabe. Então, assim, o que eu quero dizer, assim, a gente tem muito a melhorar nessa questão de, principalmente, fiscalizar as empresas, né? A gente vê muita questão de insider information. Então, assim, a gente vê movimentos nos preços das ações, às vezes, que a gente não entende, e depois a gente vai descobrir o porquê, depois que sai um fato relevante, depois que sai uma informação XPTO. Então, assim,